a fazer uma leitura comigo do livro de Lucas, capítulo de número 5, e espero que nessa noite Deus fale conosco. Tenho consciência de que venho a esse lugar para servir a igreja e espero servir bem. Se você encontrou Lucas capítulo de número 5, diga comigo: eu vou fazer uma grande colheita. Vamos lá? 1, 2 e... Vamos mais uma vez? 1, 2 e... Obrigado. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga comigo: lavando as redes. Muito obrigado. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Eu vou repetir. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Mais uma vez para você memorizar. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E após pedir que ele afastasse o barco um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, em outras versões, às águas profundas, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede. Havemos trabalhado a noite toda e não pegamos nada. Diga comigo: uma noite toda de frustração. Levanta sua mão direita para o céu. Senhor Deus, eu como os seus filhos, nós somos feitos de carne e de osso, mas eu sinto que nessa noite o Senhor tem profecia através da sua palavra. Eu sinto que essa noite vai ser melhor entendida a fase que os seus filhos estão vivendo. Ainda que eles não vejam a vitória hoje, nessa madrugada, eles vão sair daqui num estado de vitória para a glória do nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Feche a sua mão assim. Pode sentar. Agora, para dar uma despertada, você olha para o irmão do lado e diz assim: vamos fazer o que a gente sabe? Ó, você pode não saber cantar, você pode não saber pregar, você pode talvez nunca nem ter profetizado, mas uma coisa eu sei que você sabe fazer, e sabe bem: adorar a Deus. Quem sabe adorar a Deus? Levanta a mão lá no céu, dá um glória para Ele, diz: Jesus, eu vim te adorar aqui nessa noite. Os nossos antepassados, eles tinham um segredo, e eu quero compartilhar ele com vocês. Os nossos antepassados não precisavam de intermediário para adorar a Deus. Nós não carregamos o mesmo slogan que os nossos antepassados carregavam. Existem pelo menos uma gama de hinos no Brasil, cantados por sumidades no meio evangélico, onde eles proclamam o emblema que a nossa igreja carregava. Diversos hinos como: onde está aquele povo barulhento. Só que o interessante é que aquele povo barulhento era um povo barulhento incondicional. Não importava festa, não importava se era uma vigília, se era uma santa ceia, se era um congresso, não importava. O povo era sempre barulhento. Hoje a coisa mudou um pouco. A gente tenta entender com o tempo, e a gente vai entendendo que, na verdade, que a gente precisa de uma informação. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente espera que alguém incentive a gente a fazer barulho. Quando não tem um incentivador, aí a gente acaba não fazendo barulho de glória a Deus. E tem alguém que ainda reclama, diz: é animador de púlpito. Meu irmão, é melhor ter alguém que anime do que alguém que desanime. É difícil você pode imaginar que todo ser humano é influenciado. Se você está ao lado de alguém que dá glória, a probabilidade é de você dar glória também. Se você está ao lado de um sorveteriano, a probabilidade é de você ficar em silêncio e dormir do lado dele. Pode observar, se tiver alguém dormindo, daqui a pouco tem outro do lado dele dormindo também. Isso é uma questão de influência natural da gente.
É natural da gente. Só que isso pega, como disse José. E o grande problema é que naquele período anterior, o pessoal tinha uma consciência extraordinária. Eles jamais esperavam alguém lhes incentivar para atrair, porque ninguém atrai a presença de Deus pela roupa que veste, pelo hino que canta ou pela mensagem que prega. Só tem uma coisa que... Pronto, você quer ver um negócio? Eu vou explicar para você entender. Você quer ver um negócio? Você já foi para um culto como eu já fui? Você já foi para um culto onde você não sentiu nada e viu alguém no mesmo culto sentindo tudo? Já foi? Aquele mesmo evento, no mesmo trabalho, você não sente nada, encontra alguém no mesmo sentindo tudo. Em quem está o defeito? Jesus há 2000 anos prometeu, e você sabe que ele não mente. Se tiverem 2 reunidos, ou 3, ele está. Se o indivíduo não sente a presença dele, não sente por culpa de Jesus ou por culpa dele? É óbvio que é por culpa de quem não sentiu. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é: não espere a gente te animar. Se anime por ser um adorador nessa noite. Espera aí, segura para você ouvir. Você sabe por que aquela pessoa lá sentiu tudo e eu não senti nada? Naquele mesmo culto? É simples, é o segredo que os nossos antepassados tinham. Os nossos antepassados não eram à toa chamados de barulhentos. Você quer ver um negócio? Você já foi naqueles cultos de mistério? Lá na Bahia tem muito, eu não sei se aqui em Alagoas tem. Aqueles cultos de mistério, onde a música é sempre mais ou menos assim. Aqui tem? Tem por aqui? Então aqueles cultos são engraçados. Por que são engraçados? Está aqui, ó. Enquanto algum tchanquerequetinho, o pessoal... Parou o tchanquerequetinho, o pessoal... É rapidinho. É rápido. São pessoas que precisam de algum veículo para incentivá-los a sentir Deus. Os nossos antepassados, oh meu Deus, os nossos antepassados não precisavam de tchenquerenquetchen, não precisavam de pregador de renome, não precisava de cantor de renome. Sabe por quê? Porque eles entravam e davam a Deus o que melhor lhe atrai. Peraí, e o que é que atrai a Deus? Uma adoração sincera. Os nossos antepassados são iguais àquela irmã Maria que está lá no cantinho, que você diz: como é que essa irmã sente Deus em todo o trabalho? Eu não sinto. É simples, ela não é melhor que você, ela não se veste melhor que você nem que eu, simplesmente ela entra nesse lugar e começa a dizer glória. Ela entra nesse lugar e vai dizendo: Jesus, o Senhor é lindo. Lá na Bahia tem um pessoal que chama Jesus de chocolate. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, mas comece a chamar a atenção dele, porque a presença dele é atraída pela sua adoração. Peraí, me explica isso, vou te explicar. Até hoje Deus está procurando gente. Peraí, Deus procura. Procurou no Velho Testamento e disse: eu achei a Davi meu servo. Só achou porque estava procurando. E no Novo Testamento Jesus revela para uma mulher samaritana, dizendo: olha, a hora vem, e agora é, para você não pensar que é depois, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Segura, aí vem uma vírgula e diz: sabe por quê? Ela: por quê? Porque o Pai procura aos tais que assim o adorem. E coisa boa é quando o Pai acha. Porque procurar, eu sei que ele está procurando aqui. Agora, quando ele acha um adorador, aí você fica pasmado, olhando para o moço, num culto frio, cheio da graça de Deus, falando em línguas estranhas. Você diz: por que eu não falo? Porque ele já achou aquela pessoa e ele está ansioso para achar você também. Levanta a sua mão para o céu para dar glória, se você pode aí. Se você ainda é pentecostal, faz barulho, 30 segundos de barulho de adoração aí, por favor. Ele já está achando gente aqui nessa noite, nessa madrugada aí? Ele já te achou? Eu sei porque eu estou falando isso. Isso é um problema generalizado, é no Brasil inteiro. E ainda tem um grande problema. Vocês já ouviram falar na transmutação do microfone para o chifre de azeite? Não viram ainda? Vou explicar para vocês. O chifre de azeite era um veículo, um objeto que foi feito para carregar o azeite, para ungir homens. E tem gente que parece que confunde o microfone com o chifre. É engraçado demais. Meu Deus, pegou, já fica logo, solta. E outra coisa, nós temos os melhores atores no meio pentecostal. No tradicional não tem não, agora no pentecostal, meu irmão, é demais. Nem Tarcísio Meira ganha.
Você pega, como é que eu faço para descobrir, João? É simples demais. Olha para ele ou para ela com o microfone na mão e depois, quando ele terminar de entregar o microfone, fica de olho. E deixa ele sentar e ouvir o outro pregar, ou a outra cantar, ou o outro cantar. Aí você olha. Se tiver com o mesmo entusiasmo que estava com o microfone, é verdadeiro adorador. Agora, se não tiver, era um ator daqueles bem fraquinho e só serve para Globo. Só que aqui não tem atores, aqui só tem adorador. Tanto aí como aqui. Levante a sua mão se você pode. Essa noite nós queremos falar sobre noite aqui. Eu queria de alguma maneira despertar você e te lembrar que você é pentecostal, canela de fogo. Você ainda é pentecostal, você ainda fala em línguas estranhas, você ainda é crente, nós somos crentes. Quem são crentes aí? Levanta a mão para o céu. Esse texto que lemos é um texto extraordinário, porque ele vai remeter a gente a uma profunda frustração. Um time que naquela época poderia ser, segundo os presbiterianos, o time dos sonhos da pescaria dos lagos da Galileia. Estava diante de um grande desafio, num dos lagos que era um dos lagos mais conhecidos naquela época, que era Genezaré, e a extensão dele que seria chamado de Tiberíades. Eles viveriam duas experiências, a primeira em Lucas capítulo de número 5, e a segunda experiência, onde Deus restituiria em especial o ministério de Pedro, no capítulo 20 e 21 do livro de João. Eles vão viver um símile da mesma experiência. Uma experiência que se constitui no fato de encontrarem diante de si uma frustração muito profunda pelo fato de verem suas próprias habilidades falharem. E a coisa mais difícil para o ser humano é ver que a sua habilidade natural, que ele carrega durante a sua vida, não funcionou. Esses homens, segundo alguns estudiosos presbiterianos, não eram quaisquer pescadores. Eles estavam sempre na vantagem com os seus concorrentes. Eles não eram os únicos pescadores dos lagos da Galileia. Haviam dezenas de outros, mas eles estavam sempre na frente. Segundo historiadores, eles foram os primeiros a fazer sociedade pesqueira. Haviam duas colônias. A colônia do pai de João e André, que era Tiago e João, melhor dizendo, Zebedeu, que era sócia da colônia de Pedro e André. Esses dois compunham um time extraordinário de pescadores, que nasceram às margens daquele lago, que estavam ali há muitos anos e sabiam o que estavam fazendo. Genezaré constituía-se a pescaria da prosperidade, era um lugar disputadíssimo. Não se pescava todo dia, uma mesma colônia não se pescava todo dia em Genezaré. Havia algo extraordinário em Genezaré. Eu estava um dia desses conversando com o pastor Enoque, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus de Madureira, lá em Simões Filho, na Bahia. E ele esteve em Genezaré pessoalmente para me confirmar isso e disse: João, você estava certo. Genezaré, ninguém pega nada à noite. Existe uma contraposição na pescaria em Genezaré. À noite, ninguém, ou melhor dizendo, de dia ninguém pega absolutamente nada, só se pega à noite. Eu disse: com certeza, pastor? Ele disse: com certeza, você está certo. Os livros estão certos. Ninguém pega absolutamente nada durante o dia. De dia ninguém pesca porque ninguém pega nada. Lá só se pega quando se passa uma noite toda. Diga comigo, uma noite toda. Esses homens sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham o melhor time. Eles tinham 2 barcos, enquanto seus concorrentes tinham um, em sua maioria. Eles tinham 2 redes. Tinham no mínimo 5 pescadores. Estavam no melhor lugar, o lugar da prosperidade. Tinha tudo para dar certo. Estavam no momento certo, na hora certa, no lugar certo, dentro dos padrões humanos. Tinha tudo para funcionar. Só que o que eles não esperavam, o que eles não contavam, é que aquela noite seria uma noite diferente de todas as demais noites que eles já haviam vivido na sua vida. Essa noite se repetiria, porque se você ler João capítulo de número 20, você vai perceber que essa noite se repete. Eles voltam de novo, não em Genezaré, mas em Tiberíades, para tentar pescar de novo, se afastando do Senhor, devido à frustração de ver Jesus morrendo, ressuscitado, mas ainda que frustrados e com medo, eles voltam a pescar, e a Bíblia diz que mais uma vez eles passam uma noite toda e não apanham absolutamente nada, tendo um time grande, tendo um lugar de prosperidade, passam uma noite toda, e pasme com o que eu vou dizer, eram 12 horas tentando pescar. Um dia eu chamei um amigo meu, que é pescador por ofício, vive disso, lá na chamada Baía de Todos os Santos. Li o texto com ele, mostrei o contexto, li alguns livros com ele e perguntei: Crispim, existe possibilidade de alguém que pesca a vida toda ir para um lugar desse e não pegar nada? Ele disse: olha, João, pode ser até que esse moço não pegue muito, mas não pegar nada é impossível, a não ser que o dedo de Deus esteja nesse lugar. Eu comecei
comece a pensar nisso e a raciocinar junto com você nessa madrugada e a tentar entender o que está acontecendo com a igreja no Brasil e provavelmente aqui em Alagoas e na Bahia, onde nós estamos sendo ensinados que Deus só está dominando a nossa vida enquanto nós vivemos o dia. Porque existe uma diferença entre a noite e o dia. O dia representa os melhores momentos da nossa vida. O dia representa o momento da prosperidade. O dia representa as coisas boas e as fases boas da nossa história na terra. Jesus, certa feita, faz questão de enfatizar essa questão e a diferença distinta entre o dia e a noite, quando ele chama a atenção dos seus discípulos e diz: trabalhem enquanto é dia, porque a noite vem e nela ninguém pode trabalhar. Jesus não está falando do cronos humano, do tempo humano, porque todo mundo sabe que talvez até aqui, eu não sei, nós temos empresa funcionando 24 horas e as pessoas trabalham à noite. Jesus não estava falando desse plano humano, Jesus estava falando de fases da vida, de noite e de dia, de trevas que acabam sugando as nossas forças e não nos dando força para trabalhar no meio das trevas, das densas, duras e sofredoras adversidades que vêm sobre nós, chamadas na Bíblia de noite. Isso vai nos remeter ao Salmo 30, que o presbítero Josué citou aqui. O Salmo 30 e o verso de número 5 diz que o choro pode durar uma noite. E acredite no que eu vou te dizer, a noite não foi feita para outra coisa senão para chorar. Até no âmbito humano e no âmbito físico da vida humana, pode acreditar no que eu estou dizendo. As maiores mortes acontecem não durante o dia, mas acontecem durante a noite. Os maiores latrocínios, roubos e as maiores atrocidades sempre são separadas para o momento da noite. Acredite se você quiser ou não, mas eu sei que você já deve ter sentido uma boa dor de dente, e a dor de dente parece que fica mais aguda durante a noite. Na verdade, à noite sempre acontecem as coisas ruins. A maioria das mortes súbitas, na maioria das vezes, acontece à noite quando alguém está dormindo. É incrível isso que eu estou dizendo, mas isso é real. O choro pode durar uma noite. Logo nós começamos a pensar nessa questão de noite e de dia, e entender que aqueles homens não estavam puramente vivendo mais uma noite de 12 horas do cronos humano. Eles estavam prestes a se encontrar com aquele que mudaria a vida deles para todo sempre. Espera, o que você está dizendo? Eu estou te dizendo que determinadas noites que chegam na vida da gente, elas se estabelecem porque há um encontro no outro dia pela manhã a ser vivenciado. A grande questão é como nós vamos sair durante nessa noite. A noite vai vir sobre nós. A noite virá sobre nós de uma coisa que eu quero afirmar a todos os santos que estão aqui, nobres pastores, membros congregados, coordenadores, líderes, todos vocês que estão aqui, cantores, pregadores ou não. Eu quero lhe explicar que ninguém pode fugir da fase chamada noite. Se você não foi apanhado por ela, você está sendo apanhado por ela. Se você não está sendo apanhado por ela, você será apanhado por ela. Mas ninguém pode fugir da noite. A noite chega para todos nós. O momento da adversidade chega para todos nós. A primeira coisa que nós precisamos entender é como lidar com essa questão da noite e para que essa tal de noite chega. Para que essa noite chega na vida da gente? Qual seria a finalidade daqueles discípulos que ainda não eram discípulos, mas tornar-se-iam discípulos e apóstolos? Qual a finalidade de passar uma noite toda de frustração? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que no momento em que nós somos chamados para uma nova fase na nossa vida, no momento em que nós somos chamados para entender que dependeremos totalmente de Deus, nós precisamos nos desapegar e nos tornar independentes das nossas próprias habilidades. Não que Deus não vá usar as nossas habilidades naturais, mas nós precisamos entender que a nossa habilidade natural, uma hora ou outra, falha. Eu preciso que você entenda que é bom fazer teologia. Eu sou formado em teologia, muito bom fazer teologia, é bom demais, mas a teologia falha. Eu preciso que você entenda que ler a Bíblia 20 vezes, 30 vezes toda é muito bom, mas talvez isso não seja o bastante para você ter sucesso. Eu preciso que você entenda que a noite está sendo controlada por Deus. Estão tentando colocar na nossa cabeça que Deus só controla o dia, Deus só controla quando a conta está abastecida, Deus só controla quando nós estamos com o melhor carro, Deus só controla quando nós estamos sendo assistidos na nossa igreja local. Tem gente que diz que Deus só controla quando nós estamos tendo as melhores oportunidades. Tem gente que acredita nisso, Deus está no controle. Você já encontrou alguém que quando Deus está no controle, ele diz: olha, Deus está no controle. Por quê? Porque o pastor presidente convida ele para pregar hoje, vai convidar para a semana que vem, já está marcado para o congresso do mês que vem. Ele diz: olha, Deus está no controle. Passam-se esses 6 meses de apogeu, onde ele está sempre sendo lembrado, e o pastor agora começa a focar outra pessoa. Aí você encontra esse mesmo quem te pergunta: como é que estava? Meu rapaz, não sei não, estou sendo perseguido. Aí você pergunta:
e Deus não está no controle? Não, Deus não está no controle, acho que o diabo entrou pelo meio. Meu irmão, quem colocou na sua cabeça que quando as coisas ficam ruins, o diabo entrou pelo meio? A Bíblia vai dizer para nós, em 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 20, que nós somos comprados por bom preço. Logo, você tem um dono. Quem manda na sua vida e controla ela é o seu dono, Jesus. Espera aí para você entender do que eu estou falando. Você se lembra de Jó? Você não vai encontrar Jó nem um minuto sequer atribuindo ao diabo ou qualquer outro ser a dificuldade dele. Ele vai olhar para sua mulher e dizer: peraí, mulher, que conversa é essa? Você está me convidando a amaldiçoar a Deus? Nós soubemos receber o dia de Deus, o bem de Deus, e agora não saberemos receber o mal ou a adversidade ou a noite. Que Jó estava dizendo é o seguinte: o meu Deus não controla só dia, não, mulher. O meu Deus controla dia, controla noite. Eu vou te dizer uma coisa: eu creio que o meu Redentor está vivo, e por certo ele se levantará sobre a terra. Levante a sua mão se você pode, para adorar a Jesus aí. A noite é um domínio de Deus. É entender que a noite chega porque é um propósito maior que virá depois da noite. Não tem como viver o dia sem antes passar pela noite. Você quer viver o melhor de Deus no seu ministério? Você quer viver o melhor de Deus na sua vida espiritual? Você quer viver o melhor de Deus na sua vida financeira? Mas espere passar pela noite, porque a noite virá, e nessa noite eu tenho certeza, eu vou afirmar isso para você. Sabe por quê? Porque antes de eu pegar esse microfone, Deus já tinha falado dentro do meu coração. Não tem uma, nem duas, nem três, nem 10. Talvez não tenha todas as pessoas aqui vivendo isso, mas a grande maioria está vivendo uma noite terrível. E eu quero te afirmar: Deus está controlando essa noite. Joga as duas mãos para cima aí, por favor. As duas mãos para cima. Essa mão agora é profética. Repousa a mão direita no irmão da esquerda, no irmão da direita, a mão esquerda no irmão da esquerda, e profetiza para ele: Deus está controlando a noite, irmão. Olha, enquanto eu estava pensando sobre essa mensagem aqui, eu pensava sobre essa mensagem. Levante a sua mão direita, minha filha. Enquanto eu pensava sobre essa mensagem aqui, é linda essa noite. Essa noite aqui é profética. Deus está aqui, viu? Deus está aqui. Se você puder, dá uma cotovelada de leve, viu? Não machuca o seu irmão, não. Esse que está dormindo do seu lado com o rosto meio inchado, mas ele é crente, ele só está cansado. Vai dar uma cotoveladinha, uma empurradinha e diz: Deus está aqui, irmão. A vitória nessa noite vai ser grande. Deus está aqui, irmão. Enquanto eu estava ali pensando, refletindo, o Senhor me fazia ver o ministério dessa moça aqui. O Senhor me fazia entender algo que está acontecendo na vida dela, aqui nesse estado, nesse lugar. É uma fase que você está passando. Você sabe e reconhece o seu potencial, e o Senhor me falava que grande é o seu potencial. Mas a grande questão é que nós precisamos entender que a noite é tão importante quanto o dia, e nós só valorizaremos o dia se entendermos a noite. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que Deus nessa noite, nessa madrugada, me dá uma palavra de profecia para a sua vida. E a ordem de Deus para que eu ministre sobre a sua vida é: aguarde apenas um tempo, a noite vai passar. O choro pode durar uma noite, a alegria vem no amanhecer. Se prepara para amanhã que Deus tem para a sua vida, porque o que Ele está preparando, e vai ser a partir dessa madrugada, é grande. Quem acredita nisso, joga a mão para cima, fecha os olhos, abre a... É uma fase difícil, sabe por quê? Porque eu começo a pensar: coisa difícil é você errar naquilo que você sabe. Eu me lembro de um pregador extraordinário da minha região, lá na Bahia. Era o melhor que eu conhecia, melhor da minha época. Ele foi convidado para pregar em uma das igrejas mais conceituadas da nossa região, que era uma igreja sede em Salvador, a Princesinha da Bahia. E nós fomos com ele, preparamos uma caravana com mais de 50 pessoas num ônibus. Era o melhor pregador que nós tínhamos. Diga comigo, era o melhor. O moço, quando pregava, tremia tudo. Deus usava o moço de revelação, era uma bênção, era crente, mais crente que eu. Se batesse 10 de mim não dava ele, o homem era crente, abençoado. Ele olhou para a gente assim e disse: gente, vamos comigo a Salvador, porque eu acredito que agora Deus vai ampliar as minhas tendas. Eu disse: que maravilha, vamos. Preparei uma caravana, juntamos todos nós, entramos no ônibus e fomos a Salvador. Quem ia cantar naquela noite? Shirley Carvalhais. Era uma festa extraordinária. O templo não dava para a quantidade de gente que estava dentro daquela festa toda. E ele começou a glorificar a Deus, e o primeiro pregador pregou, foi uma bênção. A Shirley cantou e passaram o microfone para ele. Como eu o conhecia, e ele leu um texto que eu já havia visto ele pregar, eu disse: meu Deus, vai sacudir tudo. Realmente Deus vai ampliar as tendas do ministério desse moço. Quando ele abriu o texto, ele começou a olhar para nós e não disse nada. Eu disse: olha, tem alguma revelação. E ele olhou para nós por 10 segundos e não saiu nada. E ele ficou mudo.
15 segundos, 20 segundos. Alguém disse que deu branco, eu digo que deu preto. O homem já tinha pregado esse texto umas 10 vezes na nossa cidade. Mas a torneira da graça se fechou. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Ó. Você pode ter 2 barcos. Entenda o que eu vou explicar para você nessa noite. Pode faltar barco, pode faltar rede, pode faltar tripulação, pode faltar lugar de prosperidade. Sem barco, sem rede, sem lugar de prosperidade, sem padrinho você até vai. Agora sem Ele, eu acho que você não está entendendo ainda. Sem Ele nada podeis fazer. A noite da autodeficiência chega para você entender que a sua voz é grossa, mas não é o bastante. A minha voz é grossa, meu Deus e meu Pai. É boa a sua voz, só não vai te dar sucesso, porque seu sucesso não depende da sua voz. Ah, mas eu estou com 3 anéis, agora eu sou bacharel em teologia, eu estou pós-graduando em filosofia, história. É bom demais, mas não é isso que vai te dar sucesso. O que é que você está querendo dizer? Vocês têm a marca de alguém aqui, o pastor Bento, é uma sumidade hoje no Brasil. Ele não está dependendo de anel, não está dependendo de nada, ele está dependendo daquele que pega lá do rancho, lá do canavial, e leva para o meio de príncipes e princesas. Levante a sua mão, se você pode, para adorar o nome. A noite da autodeficiência chega para você entender que é dele que você tem que depender. Que a sua rede falha, que o seu barco falha, que a sua voz falha. E eu estou falando com gente aqui que pensou em chutar o pau da barraca, porque quando teve a melhor oportunidade, eu me lembro de uma vez que eu fui a um trabalho, eu nunca preguei igual aquela noite. Eu preguei sobre o arrebatamento, parecia que não era eu. Quando eu terminei, dezenas de pessoas saíram pedindo meu telefone, dizendo: eu vou levar ele, eu vou levar. Foi umas 30 pessoas pedindo meu telefone. Quando terminou aquele tanto de gente pedindo telefone, eu disse: agora mudou, agora vai ficar bom. Falei: semana que vem me ligam. Com 7 dias ninguém ligou. Eu disse: com 15 dias, na quinzena. Ninguém ligou na quinzena. 1 mês, ninguém ligou. 6 meses, ninguém ligou. Até hoje, ninguém ligou. Só o Josué, mas tu não estava lá não. Levanta as suas 2 mãos para os céus aí. Eu quero profetizar que na palma da sua mão tem autoridade agora para profetizar essa frase sobre a vida do seu irmão. Se você pode, usar a sua mão só para tocar nele, para tocar nela e para dizer: meu irmão, você vai depender de Deus até que Jesus venha. Profetiza isso para ele e para ela: você vai depender de Deus até que Jesus venha. Quem está entendendo isso aí? Mas peraí, eu não acredito que Deus controle a noite. Deus só controla o dia. Deus só controla quando eu estou por cima. Deus só controla quando eu tenho as agendas. Deus só controla quando eu estou assistindo, quando eu estou na diretoria da convenção, quando eu estou na diretoria. Quem disse a você que Deus só controla dessa maneira? Deus está no controle da sua vida, mesmo quando as coisas saem do seu controle. Saíram do seu controle, meus parabéns. Deus ainda continua no controle da sua vida. Para de emburrar, para de reclamar, porque à medida que você vai reclamando, você vai tentando de alguma maneira mandar para o céu uma informação: o Senhor perdeu o controle. E Deus não gosta que você acredite que Ele perdeu o controle, porque Ele não perdeu. Por isso Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 28: todas as coisas contribuem juntamente a um conjunto de coisas, contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Peraí, para
para você dar glória a Deus. Paulo vai dizer isso, e depois ele vai dizer algo extraordinário no verso 18, bem antes, ele diz: olha, eu acredito que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Alguém diz que é só relacionado ao arrebatamento e o céu. Não, eu acredito que a glória de Deus também se manifesta aqui nesta terra. Eu começo a ver Paulo dizendo isso, depois Paulo diz: olha, todas as coisas contribuem para o bem, até as coisas ruins, até as portas fechadas no nosso rosto, até a dificuldade financeira, tudo contribui para o nosso bem. E aí ele termina no verso 31 do capítulo 8 aos Romanos e diz: que diremos, pois, a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda isso, que às vezes você diz isso, mas não entende. O que ele está dizendo é o seguinte: meu amigo, se Deus é por mim, não tem ninguém que me prejudique, porque tudo conspira a meu favor. Jogou no calabouço, pode jogar. Joga que daqui a pouco eu vou ser governador. Você só está me jogando para me promover, porque se Deus... Levante a sua mão direita para o céu. Se Deus está a seu favor, até quem está contra você vai promover você de tabelinha sem entender. Eu profetizo isso nessa madrugada, só para os que estão lá em cima, os que estão aqui embaixo, os que estão na nave da igreja. Em nome de Jesus, Deus está a seu favor. Então fica alegre, se regozija, porque até quem fala contra você vai abençoar a sua vida nesta madrugada. Deus controla a noite? Controla sim, controla. Isaías vivendo um pior momento da vida dele. Alguns estudiosos dizem que ele estava prestes a ser cerrado no meio, e não era assim, é cerrado assim. Ele profetiza algo extraordinário. Muito dito, pouco entendido. Diga comigo: muito dito, pouco entendido. É algo que ele diz sempre: ainda antes que houvesse, eu sou. Você já entendeu o que você está falando? 43:3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes do dia é o quê? Só tem duas fases: dia e noite. O que ele está dizendo? Está dizendo, ó, antes que a boa fase chega, eu ainda tenho controle. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu... Peraí, vamos tentar entender de trás para frente. Eu estou operando na sua vida e ninguém vai conseguir fazer você escapar. É por isso que às vezes você está passando uma prova terrível, aí chega aquele irmão até que tem boa vontade, diz assim: eu vou ajudar ele. Quando ele pensa em ajudar, aparece outro, liga para ele, ele esquece. Uma semana depois ele diz: rapaz, eu não queria levar aquela cesta básica. Por que eu esqueci? Porque operando ele, ninguém pode impedir, ele não vai escapar das mãos de Deus. É uma prova que vai remeter ele à dependência. Levante a sua mão direita para o céu. Aqui nessa noite nós vamos sair recheados da graça de Deus, e a noite vai virar dia. Só quem entende isso, fecha os olhos, abre a boca e dá glória a Ele. O dia pode não ter chegado, mas Deus continua no controle. A porta pode não ter aberta, mas Deus ainda continua no controle. É Ele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre e ninguém fecha. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o diabo não fecha nada, irmão. O diabo não tem chave, o diabo não tem porta. O nosso Jesus é a porta, Ele mesmo tem a chave. Ele abre, Ele fecha. Levante a mão, vai dando glória para Ele aí. Como se isso não bastasse, 2 capítulos depois, o Senhor olha para Isaías e diz: eu acho que Isaías ficou meio... Você imagina Isaías profetizar isso para Israel, que naquela época era extremamente adepta da teologia da prosperidade, que naquela época era comum. Olhar para aquele povo e dizer: eu formo a luz. É isso mesmo, Jeová. E eu crio as trevas. O Senhor que criou as trevas? Foi eu mesmo. Eu faço a paz, mas também sou eu que crio as adversidades. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas.
Levanta a sua mão direita para o céu, porque hoje a gente tem muito tempo para pregar aqui nessa madrugada. Em nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo a palavra sobre a sua vida, e nós vamos sair daqui mesmo vivendo a noite num estado de dia, glorificando a Jesus o Nazareno nessa noite, em nome de Jesus. Onde tiver uma mão levantada de verdadeiro adorador, nós vamos sair daqui dizendo: é o nosso Deus que domina no dia, domina na noite e domina no dia. Fecha a sua mão agora e abre a sua boca agora aí. A grande questão é você não desistir, porque quem prega e é convidado para pregar naquele dia que ele acredita que é o que vai remeter a ele ao sucesso, e chega lá, ele gagueja, ele dá branco, dá preto. Aquele dia que você diz: hoje eu vou pregar na sede, aí agora vocês vão ver. Aí chega lá, meu irmão, tinha tudo para dar certo, mas dá errado. Hoje eu vou cantar, vai ser uma benção. Aí canta com um tom acima, não consegue voltar mais. Oh, meu Deus. Canta com um tom abaixo, aquele negócio grosso, e não consegue encaixar mais. Esquece a letra. A primeira coisa que a gente pensa em fazer quando a noite da autodeficiência chega é desistir. Quanta gente eu já encontrei que foi pregar e voltou e disse: o negócio para mim não é pregar não. Arruma um playback aí para mim, que eu vou começar a cantar. Quanta gente eu já vi cantando, que canta que é uma benção, mas deu errado naquela noite. Aí no outro dia compra uma Bíblia de estudo pentecostal e diz: meu negócio agora é pregar, vou ser missionária. Só que o que eu quero que você entenda é que o problema não estava na rede, o problema não estava no barco, o problema não estava no lago, o problema estava em eles entenderem que não podiam desistir. Aquela noite não era uma noite natural, era uma noite de gente que vive uma vida sobrenatural. É uma noite dominada por Deus, entendida no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite. E se a noite é uma fase, não é 12 horas comuns do nosso crono, o que é o dia? O dia é alguém que vai chegar no outro dia pela manhã. Se a noite é uma fase, se a noite é uma dificuldade que vem sobre a vida da gente, o que é o dia? É simples entender o dia quando nós lemos Malaquias 4, verso 2, mas para vós que tereis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. Quando nós entendemos que a noite é uma fase, nós entendemos que essa fase vai nos remeter a um novo momento, a uma nova experiência para a vida da gente. A noite pode até vir para nós, mas por favor se lembre que depois da noite vem o dia, e depois do dia você não vai viver, mas porque na noite você saiu para pescar, no dia você não vai mais ser pescador, você vai viver uma pesca maravilhosa. Você vai sair da pescaria para uma pescaria maravilhosa. Peraí, o que você está dizendo? Eu estou falando que você não vai pregar mais no natural, você não vai cantar mais no natural, você vai depender da graça, da autoridade sobrenatural do Espírito de Deus sobre a sua vida. É um chamado para nós. Depois dessa noite vem a bênção. Peraí, me explica esse negócio melhor. 22 de Apocalipse, o verso 16, ele mesmo se apresenta e diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem depois dessa vigília. Levante a sua mão para dar glória a Ele. Fala para a pessoa do seu lado assim: está de noite? Não desiste. Não, mas fala isso com autoridade. Fala, não desiste, crente. Fica firme. Quando amanhece o dia, eles podiam desistir, mas só que ao invés disso eles vão fazer aquilo que nós citamos aqui. E eu pedi para vocês se eu enfatizei por 3 vezes. E amanhecendo o dia, eles lavaram as 3 vezes eu citei para vocês, para ver se a gente memorizava. Raciocina comigo, eles estavam num lago de água doce. Não havia poluição como nos nossos dias. Se houvesse, provavelmente eles pescariam uma bota, um pneu, qualquer coisa. Mas naquela época não tinha isso. Então eles estavam a noite toda
passando rede em água doce. O que eles estavam fazendo se nada apanharam? Lavando as redes. Passaram a noite toda lavando. O dia amanhece, vão lavar, porque já está limpo. Raciocina comigo. O que representava essa lavagem de rede numa rede que não estava suja? Para que lavar aquilo que nada apanhou? E quando a Bíblia diz nada, é nada. Nós vamos aqui entender que há uma mensagem profunda de Deus para que você não desista. Havia naquela época uma espécie de ritual de pescadores. E esse ritual dizia o seguinte em Genezaré e Tiberíades: se fizerdes uma pescaria próspera, além da marca, quando terminar, lavem as redes. Quando terminar, mostrem para as pessoas que vocês fizeram uma pescaria próspera. Não havia lógica em lavar a rede se nada apanharam, a não ser que eles estivessem entendendo que viveriam uma nova fase na vida deles. Passariam a viver de vista para aquilo que não se vê. Paulo vai falar sobre isso, dizendo que nós não vivemos mas vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que não vemos. Glória a Deus. Eles vão dar uma lição para nós extraordinária, porque os bárbaros, os nativos dali, quando encontrassem eles pela manhã bem cedo lavando as redes, a primeira informação que viria à mente deles é o seguinte: esses caras não só são bons pescadores, mas também são ótimos vendedores. Porque é bem cedo de manhã, eles já estão lavando a rede, não tem um peixe, já venderam tudo. Não tem nada aqui, os caras são demais. E eu fico olhando isso aí, como isso se encaixa com os pentecostais. Porque pentecostal é totalmente diferente de tradicional. Tradicional, ele carrega o problema dele para dentro do templo, no culto. Pentecostal, não. Pentecostal, o problema fica da porta para fora. Eu estou falando de pentecostal de verdade. Eu não estou falando de pentecostal de R$1,99, claro. Que também tem os pentecostais de R$1,99. Estou falando dos de verdade, os originais. Aqueles que vai até a porta ali chorando. Luta. Quando bota o pé na porta, ele diz: terra! Quando ele põe o pé na porta, ele diz: cadê a minha rede que eu trouxe para lavar? Aí quem conhece a vida dele diz: esse camarada é maluco. A porta fechada, o banco está ligando para ele todo dia e ele entra aqui como se tivesse com o rei na barriga. É porque ele não está carregando o rei na barriga, ele carrega o rei dentro do coração dele. E a condição dele, preste atenção no que eu vou te dizer, não é condição de vencedor, é condição de mais do que vencedor. Vou te explicar isso aqui. Qual a diferença do vencedor para mais que vencedor? Você sabe? Vou te explicar. Vencedor é aquele que vive embasado em circunstâncias. Vencedor é o cara que tem um carro novo, um emprego bom, uma conta bancária abastada, camarada que tem muitos amigos, uma casa boa na beira da praia. Esse é o vencedor. Tudo dele está baseado nas suas circunstâncias. Se ele perder tudo, ele não se considera mais vencedor, ele se considera um perdedor. Porque ele depende das circunstâncias para ter o título de vencedor. Mais que vencedor é outra coisa, irmão. Mais que vencedor é coisa de doido. Mas que vencedor é você olhar para o cara e dizer assim: esse cara veio para cá de bicicleta, andou 15 quilômetros de bicicleta, olha a pegada dele, a cabeça levantada, falando em línguas estranhas. O camarada entra aqui como se tivesse ganhado a maior bênção da terra. Eu estou olhando aquele outro lá que tem um jaguar, olha a presença dele lá não dá nem glória. Agora o outro irmãozinho ali que veio de pé, olha ele dando glória lá, parece que é o mais rico da igreja. Isso é coisa demais do que vencedor. Mais do que vencedor não depende de carro, não depende de emprego, não depende de porta aberta. Ele sabe que ele é mais do que vencedor por aquele que lhe ama. Esses discípulos vão dar para nós uma lição extraordinária. Eles não desistiram, a madrugada passou, o dia amanheceu e eles estavam lá lavando as redes, um olhando para cá do outro, não pegamos nada. Mas eu também não inclino a minha cabeça, não me tenho por derrotado, eu sou mais do que vencedor. Eu vou lavando as minhas redes. Levante a sua mão para o céu aqui. Eu nessa noite não estou falando para vencedor, não. Vencedor, continua com a sua mão abaixada. Agora só os mais que vencedor, levante a sua mão para cima nessa noite, porque nós vamos lavar as redes agora. Vai abrindo a sua boca e dando glória a Deus. Mais do que vencedor. Não desiste não. Não desiste não.
Não desiste não, mulher de Deus. Não desiste não, homem de Deus. Não desiste não, obreiro. Continua, pega a rede, lava, vem dando glória, da terra, faz o que quiser, mas não se dê por vencido não. Levante a sua cabeça, erga ela, porque a sua vitória vem do céu. Você pode não estar vendo agora, mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Só quem tem fé joga a mão para cima, abre bem a boca e glorifica Ele aí por 10 segundos de adoração. 10 segundos. A Bíblia vai dizer para nós que depois dessa lavagem, é uma coisa que chama a atenção. Você percebe no cântico que a nossa irmã citou, que o povo de Israel não grita naturalmente como no fato da muralha cair. A maioria das pessoas grita depois que a muralha cai. O povo de Israel grita para a muralha cair. O que é isso? Mais do que vencedor, irmão. Ele não está gritando que caiu, ele está gritando que vai cair. Eu não estou dando glória porque eu recebi vitória, eu estou dando glória porque a vitória eu vou receber. Eu não estou dando glória porque a porta se abriu, eu estou dando porque ela vai se abrir para a glória de Deus. Levante a sua mão para cima, eu quero profetizar dessa noite. Portas abertas, ministérios de sucesso, fecundidade espiritual em nome de Jesus. Ah, mas eu estou vivendo uma fraqueza, não tem problema. Vai dando glória e vai glorificando como alguém que não está vivendo, porque vai chegar na sua vida, no seu ministério, uma nova fase. Depois que isso acontece, Jesus aparece do nada. Eles ainda não conhecem Jesus como Messias. Jesus vai entrar no barco de Simão Pedro, especificamente de Simão. Ele entra no barco de Simão sem pedir licença e convida Simão para ser o timoneiro do barco. Simão não conhecia, vai reconhecê-lo como Messias depois da pesca, mas ainda não o conhecia como o Messias. É provável que Simão tenha, provavelmente, não vou afirmar, mas é provável que Simão tenha convidado alguém para entrar no barco com ele. Ô André, vem cá. Só que a Bíblia não nos diz que nenhuma outra pessoa entrou além de Simão. Por isso que você só encontra Simão dizendo: Senhor, porque tu mandas. Ele não conhecia Jesus, ele só teve uma relação com Jesus, foi dentro do barco, mais nada. Foi dentro do barco que ele manteve uma relação com Jesus extraordinária. E dentro do barco a relação é dele com Jesus, Jesus com ele. Não dá para mais ninguém. Só ele, Jesus, Jesus e ele. Eu estou falando e vou falar aqui nessa madrugada, nós estamos em vigília, sobre um dos maiores problemas que nós estamos vivendo. É um câncer da atualidade no âmbito espiritual. Por que a igreja está caminhando tão frágil? Porque nós não estamos seguindo algo que Jesus mandou seguir. Todas as campanhas que nós vivemos na nossa igreja são boas, todas elas fazem bem. Só que a maioria dessas campanhas são todas elas feitas no coletivo. Isso eu quero dizer. Eu quero dizer que a maioria das campanhas que são assistidas são campanhas do coletivo, onde todos nós oramos e vivemos uma experiência de oração com Deus em coletividade. 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas. E nessas campanhas de oração que são salutares, são importantes, fazem bem para a igreja, fazem bem no âmbito coletivo, mas no âmbito individual essas orações não funcionam muito bem. Por quê? Porque no âmbito coletivo nós oramos de maneira superficial. Espera aí, me explica isso aí. Se o pastor dessa igreja me convidar para orar aqui no púlpito, nessa tribuna, minha oração vai ser bem parecida com a do meu companheiro. Meu Deus e meu Pai, estende a sua mão poderosa. É sempre assim, é bem igual. Superficial. Aqui nós não podemos orar de fato. Jesus, há 2000 anos atrás, disse: olha, quando vocês forem orar, faça um negócio. O que é, Senhor? Entra no barquinho e fecha a porta. E a minha mulher? Deixa do lado de fora, entra sozinho. Entra no quarto secreto sozinho. Nesse lugar não dá para levar Tiago, nem João e nem André. Nós vivemos uma crise extensiva a toda a igreja, e eu vou falar só do Brasil, onde a maioria de nós não ora nem para comer. Pode observar, faça uma pesquisa, vai na casa de um irmão e na hora que for comer, observe se ele ora. Ora não, nem para comer. Agora está nas campanhas direto. Porque nessas campanhas nós acabamos sendo reconhecidos pelos homens. Por que você acha que uma pessoa reconhece a outra como homem ou mulher de oração? Porque
Porque nós vamos às campanhas. Na campanha você vê que eu oro e eu vejo que você ora. E fica tudo bonito. Aí Jesus diz, aí a recompensa já está mais ou menos garantida. Você vai ser reconhecido na campanha que você é um homem ou mulher de... Jesus disse, olha, não para de orar em público. Jesus não disse, não ore em público. Jesus disse, olha, vocês não forem orar, tira esse lugar aqui. Por quê? Porque quem ora em público fica muito reconhecido pelos homens e esquecido pelo céu. Que é o caso dos fariseus. Eles só buscam o reconhecimento humano. Você já encontrou alguém que diz assim, não faltei um dia no matutino? Já encontrou? É bom, que bom que você não faltou. Agora, e lá na sua casa, você ora? Onde Jesus mandou orar, você ora? Ah, mas é porque eu não tenho quarto, ora no banheiro. O que Jesus estava falando é procure um lugar onde você possa estar sozinho. Por quê? Porque aqui você precisa ser superficial. Aqui eu vou orar igual a tu. Meu Deus, meu Pai, manda poder, manda glória. Jesus é bom, a voz fica grossa. Que maravilha. Lá no quarto a voz afina. Lá no quarto ninguém ora. Meu Deus, meu Pai. Não, lá no quarto, oh, Jesus. Eu olhei, Jesus, você olhou? Então confessa aqui dentro do quarto, porque lá na igreja você não pode confessar. Aqui dentro do quarto, você vai ser lembrado que é uma fase da oração que aqui na igreja, no coletivo, você não pode usar. A fase da oração que Jesus diz, quando vamos orar, ensina para nós. Jesus diz, olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa, porque eu estou arrependido. Essa não dá para a gente fazer aqui. Se a gente for orar aqui, uma oração de arrependimento, nunca mais você convida eu para vir orar de novo. Hã? Pode orar aqui assim não. Que a gente vai pedir perdão a Jesus pelo que a gente olhou, pensou, falou. E aquele não pode fazer isso. E por que a gente está vivendo esse massacre espiritual degeneralizado no Brasil? Por que a gente está vivendo essa hegemonia de dormência espiritual? Porque ninguém está orando onde Jesus mandou orar. Ou quase ninguém. Nós não estamos tendo força. Nós dobramos os nossos joelhos aqui, ó, na praia, na margem, cheio de gente. A gente passa 2 horas orando tranquilo, quando não passa dormindo. E ainda recebe crédito e está orando. Passa dormindo só. Quando termina, que homem de oração, 2 horas. Chega, o rosto está inchado. Isso é capa espiritual. E quando vai orar em casa, no banheiro, na mangueira, na laje, num lugar sozinho, não consegue passar 5 minutos. 5 minutos. Não é sério isso que eu estou dizendo para você. É um peso espiritual que vem sobre nós, que a impressão que temos, passamos 2 horas aqui em casa, parece que os 5 minutos remetem-nos a 2 horas. A primeira vontade que dá é de dizer amém. Não tem força para orar em casa, não tem força para dizer para Jesus o que precisa ser dito, porque enquanto nós encobrimos os nossos pecados, os nossos ossos, como nos disse Davi, se envelhecem dentro de nós. Mas quando eu abri a minha boca e confessei o meu pecado, aí o Senhor revigorou a minha vida e me deu avivamento. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus está nos remetendo nessa madrugada a uma nova fase de vida, uma nova fase para nós. Nós precisamos entrar no barco sozinhos com Jesus e não levar ninguém. Nós precisamos entrar no quarto secreto com Jesus. Nós estamos vivendo uma fase difícil, onde não conseguimos orar sozinhos com o Mestre, e essa fase é que não nos dá sucesso na vida espiritual. Você acha que aquela oração pequenina de Elias teve tanto efeito? Por quê? Porque tinham longas orações em oculto que ninguém via. Você acha que o efeito de um grande ministério de ciência que parte da presença de Deus vem do quê? De momentos que nós passamos de joelhos ou de pé, ou deitado com Deus, mas o importante é que passe com Ele sozinho. Sabe por quê? Porque Jesus disse de uma maneira extraordinária, pastores. É lindo o que Jesus diz. Jesus disse, olha, quando forem orar, abram o aposento de vocês, fechem a porta, porque o Pai que está, diga comigo, Ele está. Imagina quem vai estar lá dentro do quarto esperando você. É uma garantia. O Pai está em secreto. Você vai viver uma comunhão com Ele, sabe por quê? Porque lá não vai haver obscuridade, lá não vai haver superficialidade. Lá você vai tirar a roupa toda e vai mostrar para Ele quem você é, e Ele vai revelar para você quem Ele é, e o seu ministério vai mandar subir, cantar. Levante a sua mão direita para o céu, por favor. Eu venho nessa noite com autoridade para profetizar sobre a minha e sobre a sua vida, porque nós vivemos a mesma crise e nós precisamos orar mais sozinhos com Ele no barco. Levante a sua mão direita, você que está precisando, porque eu quero profetizar isso. A partir dessa madrugada nós
sair daqui com vigor para entrar e passar 30 minutos, 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, mas nós vamos orar com Ele no quarto secreto e vamos encontrar Deus no encontro sobrenatural. Só quem vai, fecha a sua mão agora e recebe essa unção e essa graça de Deus aí. Olha para mim. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus termina de ensinar, e a gente só aprende dentro do barco sozinho, ele dá uma palavra de ordem. Ele diz: olha, pega a sua rede e lança nas águas profundas. A gente precisa ter esse particular com Deus para viver as profundidades de Deus. Por que os nossos antepassados viviam profundidades com Deus? Porque tinham particulares com Deus. Hoje virou um status no nosso meio. A gente precisa continuar com esse status, é bom. Precisamos ter um particular com Deus. Precisamos ter a nossa vida com Deus. Para que Deus nos faça. E é lindo isso aqui. É lindo que Jesus diz: olha, entra no seu quarto e entra, porque o vosso Deus que está em secreto vos abençoará e dá a entender publicamente. A bênção pública depende da vida anônima com Deus. A bênção pública depende de um período com Deus sozinho. Mas só consigo 15, passe os 15 todos os dias, que Deus vai abençoar e multiplicar de 15 para 1 hora. O que não dá é para não passar nada. Nós precisamos entrar no lugar secreto com Deus a partir dessa madrugada. Joga as duas mãos para cima, porque eu quero profetizar isso. Nós vamos viver uma nova fase com Deus, para a glória de Jesus de Nazaré. Só quem está recebendo essa palavra nessa madrugada, abre bem a boca e glorifique a Jesus pelo menos por 10 segundos aí. Vida de sucesso público depende de lugar secreto com Deus. Jesus dá uma palavra de vitória e eu vou correr porque eu quero ouvir a palavra de Deus também. E ele diz assim: pega a sua rede e lança nas águas profundas agora. Depois de ensinar. E Pedro disse: Senhor, porque tu mandas, eu aprendi aqui nesse barco, o negócio com o Senhor é diferente. Estou conhecendo o Senhor tem pouco tempo, mas rapaz, e com o Senhor já vi que o negócio é só sucesso. Estou dentro. Eu sei, Senhor, que aqui durante o dia ninguém pega nada. Ninguém pega nada durante o dia. Eu passei a noite toda, que é onde pega e não peguei. Aonde pega, não pega, e aonde não pega, pega. Peraí. No ministério com Jesus, ele pega as coisas que não são para confundir as que são. As coisas loucas desse mundo para confundir as que pensam que são sábias. As que não são para confundir as que são. Ó, você vai fazer o seguinte: no horário que pega, você não pega, e no horário que não pega, você pega. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Espera aí, você vai sair do campo da possibilidade para o campo da impossibilidade. Eu venho aqui nessa madrugada com uma palavra de Deus para a sua vida. O impossível Deus vai tornar possível para a sua vida, para a sua existência, para seu ministério, para a sua casa, para a sua família. O que é impossível, Deus vai te levar por campos de impossibilidade. Só que ele diz: sai do raso e vem para o profundo, vai para as águas profundas. A gente precisa viver uma experiência profunda com Deus. Nós precisamos mergulhar mais, irmãos. Isso me remete a Ezequiel, capítulo de número 47, quando ele está às margens de um rio e aparece um varão extraordinário com uma espécie de trena, uma espécie de cordel de medir, uma espécie de pedreiro daquela época. Esse varão mede aproximadamente 500 metros. E manda Ezequiel entrar no rio. E Ezequiel vai confortavelmente entrando no rio, os prováveis 500 metros. E a Bíblia diz que as águas dão nos artérios de Ezequiel e estava confortável. Diga comigo: estava confortável. Diga: ele estava seguro. O ser humano gosta de segurança.
E o varão puxa mais um pouquinho a trena, aproximadamente 500 metros, diz: vem, Ezequiel! E a Bíblia diz que Ezequiel entra mais um pouco e dá no joelho. Está confortável ainda, não está? Diga, está confortável. No joelho está gostoso. E o varão entra e mexe mais um pouco com a trena, mais aproximadamente 500 metros. 1000 côvados. A água está dando nos lombos. E ele entra, e eu imagino Ezequiel dizendo: tá gostoso, dá até para tomar banho. Só que para surpresa dele, aquele varão vai medir mais 500. Diga comigo, com Jesus é mais 500, irmão. Não, diga para o seu irmão, com Jesus é mais 500, irmão, então nada feito. E por que o senhor está dizendo com Jesus? Porque eu não vejo outra pessoa para ser aquele varão construtor com a trena na mão do que Jesus. Espera aí, por que o senhor diz isso? Vou te explicar. Porque para medir nas águas profundas, o pedreiro tinha que ter a habilidade de andar sobre, senão não dá para medir. A água está profunda, mas calma, vai. Primeiro, o pedreiro tem que ter a habilidade para andar por cima das águas. Segundo, esse pedreiro tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele segura a trena e segura a ponta para medir. E só quem eu conheço que anda sobre as águas e consegue estar lá no fundo da igreja e aqui na tribuna é o meu Jesus. Quem conhece ele, levanta a mão para o céu, porque ele passa a trena aqui nesta noite. A gente precisa viver profundidades com Deus. Só que para viver profundidades com Deus, nós precisamos remeter ao campo da impossibilidade. O que é isso? A gente precisa crer. Você acha que foi fácil para Pedro ouvir um mestre da Galileia olhar para ele e dizer: vai lá e pesca agora durante o dia? Você imagina o que o público pensou de Pedro? Porque todo mundo sabia que ninguém pegava ali nada durante o dia, e Jesus não era reconhecidamente o Messias. Ele ouve o Messias e diz: porque tu mandas eu vou. Acho que o pessoal olhou assim: esse camarada está doido. Às vezes você precisa avançar, ainda que alguém pense que você está maluco. Às vezes você precisa acreditar, ainda que alguém não acredite em você. Ainda que alguém olhe para você e diz: rapaz, você nunca vai pregar, você nunca vai ser esse engenheiro, você nunca vai ser essa médica, você nunca vai ser essa cantora. Você precisa dizer: eu vou, porque quem manda é Ele, não é você. Não é quem dita as ordens é aquele que tem a palavra final. Você precisa crer nele. E eu termino agora. Quando ele crê, Jesus remete ele a algo extraordinário. Porque ele vai, Jesus diz a ele: lança para pescar. Só que ele não pesca. E eu termino agora junto com você, mas eu quero terminar profetizando a Bíblia sobre a sua vida. Ele não pesca. Se você ler a versão revista corrigida, que é a versão que eu tenho na mão, você vai perceber que tem uma frase linda dizendo assim: e fazendo assim. Diga comigo: e fazendo assim. Diga de novo: eu vou fazer assim. Aí vem vírgula, aí diz: colheram uma grande quantidade de peixe. Em outras versões, a maioria esmagadora das versões dizem colheram, e algumas versões da língua portuguesa dizem apanharam, mas quase nenhuma diz pescaram. Porque existe uma diferença muito grande entre pescar e colher. Quando você vai pescar, você tem uma grande dificuldade. O peixe não quer ser apanhado por você. Quem pesca está atrás de alguém que não quer ser apanhado. E quem colhe? Quem colhe é totalmente diferente. Você já viu você ir buscar, colher uma flor no jardim e a flor querer fugir de você? Não tem isso. Colher uma fruta no pomar e a fruta tentar fugir de você? Não tem isso. Quando nós vivemos a noite, passamos o dia, entramos num barco, aprendemos com Jesus, ouvimos as suas ordens de impossibilidade, atendemos ela e fazemos assim, nós não vamos mais pescar, nós vamos colher. Jesus há 2000 anos atrás disse: olha, o campo já estão brancos para a ceifa. O pessoal confunde ceifa com plantação. Jesus não estava convidando ninguém para plantar, Jesus estava convidando para colher.
Os campos já estão brancos. Se vocês tivessem fé, vocês já teriam colhido o que Deus tem para vocês. Eu convido você nessa madrugada a ficar de pé, porque eu preciso terminar por causa do horário. Eu ainda quero ouvir uma palavra de Deus nessa madrugada, mas eu quero profetizar antes de terminar, que nós não vamos sair daqui com as nossas redes que foram transformadas em cestos vazios, não. Nós vamos colher muito para a glória do nome de Jesus. Só quem vai, joga a mãozona para cima, pentecostal, adorando. Eu quero dizer uma frase para você: Deus vai facilitar as coisas para a maioria de nós. Por que o Senhor não disse que vai facilitar para todos? Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso garantir por quem não tem fé. Nem Jesus garantiu por quem não tinha fé. E outra coisa, por favor, pelo menos disfarça. Se você não tem fé, pelo menos disfarça, não fica feio. Pelo menos disfarça. Finge que tem, Ele vai te dar. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque às vezes a gente não tem fé mesmo. A gente não acredita. E por não acreditar, as coisas não. Jesus disse: eu queria tanto ter feito, mas o pessoal não tinha fé. E não dá. Você vê que às vezes a gente está aqui pregando e falando, e tem alguém que perde o tempo todo só criticando, pensando, divagando como filósofo. Você vê que às vezes a pessoa diz: levanta a mão. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de pessoas que até dizem: levanta a mão, eu não levanto. É o pessoal do SPC, já vamos falar do SPC? Só para contrariar. Levanta a mão, ele abaixa. Ele abaixa, ele levanta. Fica de pé, ele senta. Fica sentado, ele levanta. O pessoal que não se envolve na fé, não acredita no que está vivendo aqui. Então o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você pode melhorar e você vai ter fé em nome de Jesus. Mas nessa noite eu vou profetizar sobre quem tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que lhe buscam. Quem vem buscar a Deus aqui, levanta a mão para o céu, desse jeito, olha para cá, desse jeito assim, olha para cá, coreografia. Glória a Deus! Olha para cá, você vai olhar para o céu, você vai deixar de enxergar desse assoalho lindo, esse teto lindo, e vai enxergar o céu pela fé. Seria bom se tivéssemos mais tempo, mas Deus há de nos dar um dia. Olha para mim, levanta desse jeito os dois braços para o céu, como num formato de alguém que segura um cesto, assim. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a noite que você está vivendo, mas eu sei que o meu Deus vai transformar a sua rede em cesto hoje. E eu sei também que você não vai colher apenas no mundo físico, você vai colher também no mundo espiritual, porque você não veio aqui só para pescar, você veio aqui para colher. Hoje você vai emprestar a sua rede para Jesus, e Ele vai emprestar o cesto para sair daqui cheio para a glória do seu nome. Eu vou orar junto com você por 1 minuto, e depois eu vou profetizar sobre a sua vida cestos cheios. Olha para cá, só mais 1 segundo, e você vai fazer isso aqui. Mas você vai fazer isso e vai fazer muito barulho de pentecostal. Tá bom? Porque você vai crer no que você vai estar fazendo. E o seu cesto vai ser cheio para a glória de Jesus. Você vai viver as impossibilidades da vida física, porque Deus vai tornar possível o impossível na sua vida. Joga as mãos para cima, joga o cesto para cima agora. Oremandio saiti uma mandura séria ergue a fácia. Senhor, dê-me autoridade agora para profetizar a sua palavra e a evidência da mesma sobre a sua igreja. Eu venho aqui nesta noite para falar com pessoas que estão vivendo noites difíceis, mas que vão viver fases onde o Senhor vai facilitar as coisas para ela. Eu te peço autoridade agora, porque eu sei que o Senhor me dá essa autoridade. Eu sei que o Senhor tem autoridade para me dar nessa noite, e eu te peço essa autoridade agora, Pai. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, põe na minha mão direita a autoridade para profetizar, ó Deus, prosperidade e facilitação para a vida dos teus filhos. Por isso eu te digo servo e te digo serva do Deus Altíssimo, enche o seu cesto agora, vai enchendo ele agora, abre a boca para dar glória a Deus aí. 1 minuto de adoração a ele aí. Só quem está com o cesto cheio vai adorando a Ele aí.
Eu já vejo os cestos transbordando pela fé neste lugar. Feche os seus braços, feche o seu cesto. Enche! Portas estão sendo abertas, ministérios restaurados, cestos saem daqui transbordando, e só quem acredita joga